Eu sempre digo que certas mudanças na vida de alguém não começam com um estrondo, mas com um gesto tão pequeno que quase passa despercebido. E foi exatamente isso que vi acontecer com o Eduardo Vasconcelos Prado naquele dia específico. Ele era conhecido em praticamente todos os círculos de elite do país como o milionário na cadeira de rodas. E olha, não pense que isso significava proximidade ou respeito. Era mais como um rótulo usado para mantê-lo à distância, como se fosse uma peça rara de museu que ninguém ousava tocar. Na época, ele tinha 42 anos e vivia num apartamento tão silencioso e impecável que parecia mais um showroom de arquitetura do que um lar. Sua rotina era marcada por reuniões, eventos filantrópicos e jantares nos quais se falava muito, mas ninguém dizia nada de verdade. E naquela noite em particular, no salão espelhado de sua própria fundação, onde lustres de cristal pendiam como estrelas artificialmente disciplinadas, ele estava mais uma vez cercado de gente que falava com ele olhando para qualquer lugar, menos para seus olhos. Era como se o mundo da riqueza tivesse criado um idioma próprio para lidar com ele. Sorrisos curtos, tapinhas no ombro, discursos sobre inclusão que soavam tão vazios quanto taças de champanhe deixadas pela metade. Eduardo, naquele ponto da vida, não esperava surpresas, e muito menos um convite sincero. Assim começou o dia que virou sua história de cabeça para baixo. Eu me lembro perfeitamente do instante em que ela surgiu, quase como um borrão colorido atravessando aquele mar de vestidos longos e ternos caros. Clara, 5 anos, rabo de cavalo torto, vestido rosa com um desenho de girafa que parecia sorrir o tempo todo, caminhou sem nenhuma hesitação até a cadeira de rodas de Eduardo, como se estivesse indo na direção de alguém familiar, alguém seguro, alguém que ela conhecia desde sempre. O silêncio que se formou ao redor foi quase engraçado. Adultos ricos, acostumados a controlar cada detalhe do ambiente, ficaram paralisados como se tivessem testemunhado uma quebra de protocolo jamais imaginada. Enquanto isso, Eduardo, que estava acostumado a medir cada palavra antes de pronunciá-la, ficou sem nenhuma para usar. Clara tocou na mão dele como quem toca um amigo, sem pena, sem medo, sem aquele desconforto educado que ele conhecia tão bem, e disse, com a naturalidade de quem pede água: "Você dança comigo?" E naquele momento, eu juro, algo dentro dele se moveu mais rápido do que qualquer máquina que já empurrara sua cadeira. Era como se alguém tivesse acendido uma luz que ele nem lembrava existir. A mãe da menina, Helena, estava do outro lado do salão, com expressão de pânico discreto, tentando entender como a filha tinha atravessado um espaço onde normalmente crianças eram tratadas como ruídos inconvenientes. Mas Clara não percebeu nada disso. Para ela, Eduardo não era um milionário, nem um símbolo trágico. Era só um homem sentado, sozinho, precisando de companhia. O curioso é que ninguém ali sabia, mas Eduardo tinha desenvolvido ao longo dos anos uma espécie de habilidade involuntária, a de desaparecer mesmo estando no centro da sala. Era como se seu corpo, preso à cadeira, fosse facilmente empurrado para as bordas emocionais de qualquer ambiente. Só que, naquele instante, com Clara puxando sua mão com uma confiança quase teimosa, o contrário aconteceu. Ele se tornou o foco sem querer, como uma fogueira acesa no frio. Lembro-me de como o rosto dele mudou. Não. Foi um sorriso óbvio, desses que aparecem em fotos. Foi algo mais profundo, quase tímido, um alívio dançando por trás dos olhos, como se alguém tivesse lembrado a ele que ainda existia coração ali dentro. O salão inteiro, aquela mistura de perfumes caros, passos calculados e conversas cheias de intenções escondidas, parecia ter parado para assistir àquele gesto improvável. Helena, por sua vez, caminhou rapidamente na direção deles, pedindo desculpas com um sorriso torto, desses que só quem vive equilibrando o medo e a necessidade conhece bem.
Mas Eduardo, antes mesmo que ela terminasse a frase, disse com a voz baixa, suave e quase quebrada: "Ela não atrapalhou." E essa frase simples, mas carregada de um tipo de dor antiga, fez Helena congelar, como se entendesse naquele segundo que aquele homem, por trás de todo o dinheiro e formalidade, carregava uma solidão tão grande quanto a dele. A dança em si durou menos de 1 minuto, mas o impacto que teve nele foi equivalente a um dia inteiro de sol depois de anos vivendo num quarto escuro. Clara colocou as 2 mãos miúdas sobre as dele e balançou o corpo de um lado para o outro, totalmente alheia ao fato de que ele não podia levantar, girar ou acompanhá-la no ritmo. E foi justamente essa naturalidade, essa ausência completa de expectativa, que o desmontou por dentro. Enquanto isso, os convidados olhavam de longe, alguns tentando sorrir para disfarçar o desconforto, outros cochichando como se estivessem testemunhando algo, fora do roteiro cuidadosamente planejado. O único som que importava, porém, era o riso da menina, leve e contagiante, ecoando no peito de Eduardo como um sino que chamava alguém de volta para casa. Quando Clara terminou o pequeno ritual improvisado, ela simplesmente disse: "Obrigada, moço", e saiu correndo atrás de um brigadeiro como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas para Eduardo, aquilo foi o primeiro sopro de vida real que ele sentira em anos. E para Helena, que segurava o avental, dobrado com a mesma firmeza com que segurava seus medos, aquele momento trouxe um brilho diferente ao olhar. Um brilho de reconhecimento, talvez até de compaixão, por perceber que aquele homem, tão distante em status, era alguém tão humano quanto qualquer um. O resto daquela noite aconteceu como sempre acontecia. Discursos longos, fotos ensaiadas, gente importante fingindo escutar. Mas, para Eduardo, tudo parecia meio borrado, como se o foco da câmera interna dele estivesse preso naquela pequena dança. Ele observava Helena trabalhando na organização final do evento, movendo-se com uma delicadeza cansada, como quem aprendeu a fazer tudo em silêncio para não incomodar. De tempos em tempos, Clara surgia correndo perto dela, com a boca suja de chocolate e um brilho nos olhos que parecia acender o salão inteiro, muito mais do que qualquer lustre de cristal. E Eduardo, que nunca fora de fixar o olhar em ninguém por tempo demais, talvez por medo de parecer carente, talvez por hábito de se esconder, não conseguia desviar a atenção daquela dupla. Ele sentia algo diferente, quase perigoso, vontade de se aproximar, vontade de perguntar o que Helena pensava, como era a vida delas, se Clara sempre fora assim tão corajosa. Era estranho perceber isso aos 42 anos, mas a criança tinha sido a primeira pessoa em muito tempo a se dirigir a ele sem uma camada de pena ou obrigação. E essa autenticidade, tão rara no mundo de aparências em que ele vivia, o deixava inquieto por dentro, como se algo estivesse se rearranjando, mesmo que ele ainda não soubesse o quê. Foi só quando o evento terminou, já perto da meia-noite, que o segundo momento decisivo daquele dia aconteceu. Discreto, quase invisível, mas forte o suficiente para mudar tudo. Helena estava se despedindo da equipe, segurando Clara no colo, porque a menina já dormia com a cabeça caída para trás, como quem confia no mundo inteiro. Eduardo, que normalmente deixava esses encerramentos para os assistentes, pediu para ir até a saída pessoalmente. Queria agradecer, ou pelo menos tentar. A porta automática se abriu suavemente quando eles chegaram perto, e uma brisa fresca da noite entrou no saguão, misturando o cheiro de flores do evento com o perfume simples de Helena. Algo que lembrava sabonete de lavanda barato, mas que soava muito mais verdadeiro do que qualquer fragrância importada ali dentro. Ele disse boa noite, meio hesitante, quase envergonhado, e Helena respondeu com aquele sorriso cuidadoso de quem não sabe se pode relaxar. Mas foi Clara, mesmo dormindo, que aproximou os dois. A menina se mexeu,
e, sem acordar, agarrou um dos dedos de Eduardo quando ele tocou a mãozinha dela por reflexo. E naquele segundo, Helena viu a expressão dele. Um espanto emocionado, um reconhecimento silencioso, e entendeu que aquilo ia além de um gesto inocente. Tinha alguma coisa ali, alguma ponte invisível sendo construída, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. O que muita gente não sabe é que Eduardo não dormiu naquela noite, não por insônia comum, mas por um tipo de inquietação boa, rara, quase juvenil. Ele ficou na varanda da cobertura, observando a cidade lá embaixo, aquela imensidão de prédios iluminados como se fossem constelações artificiais espalhadas pelo concreto. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que havia algo acontecendo dentro dele que não conseguia nomear. Ele lembrava da forma como Clara o puxou sem pedir licença, como se ele fosse parte natural do mundo, dela, sem as divisões de classe, deficiência ou rótulos que os adultos insistem em criar. Lembrava também de Helena, com aquele jeito de quem carrega o peso do próprio corpo e mais uns 3 invisíveis, mas que ainda assim encontrava espaço para sorrir. Era estranho para ele perceber o próprio coração reagindo como se tivesse reativado um músculo atrofiado por anos de indiferença alheia. Ele percebeu, ali, olhando para um horizonte que parecia tremer com o calor da madrugada, que não queria que aquilo tivesse sido só um acontecimento isolado e movido por um impulso que não sentia desde antes do acidente que o deixou na cadeira, tomou uma decisão. Queria aquelas duas perto. Queria descobrir por que a presença delas fazia o mundo parecer menos afiado, menos hostil. Queria testar a possibilidade, por mais improvável que fosse, de ter algo parecido com uma vida verdadeira. Na manhã seguinte, ainda com aquele sentimento novo pulsando no peito, Eduardo chamou sua assistente mais antiga, Miriam, uma mulher pragmática que sempre adivinhava suas necessidades antes de ele formular em palavras. Quando disse que queria contratar Helena para trabalhar na cobertura e permitir que Clara estivesse junto dela durante o expediente, Miriam ficou em silêncio por alguns segundos, longos, pesados, calculados. Não era o tipo de pedido que ele fazia. Na verdade, ele nunca personalizava nada. Funcionários entravam e saíam sem que ele soubesse sequer o nome. Mas ali estava ele, falando com uma convicção improvável, quase emocionado demais para alguém tão acostumado a parecer frio. Miriam, que conhecia as cicatrizes dele melhor do que muitos parentes, finalmente assentiu, não sem antes perguntar se ele tinha pensado nas consequências. Boatos, julgamentos, possíveis mal-entendidos. Eduardo respirou fundo, sentindo aquela coragem frágil, mas real, ocupando espaço dentro dele. Eu pensei, respondeu, e mesmo assim, eu quero tentar. Minutos depois, enquanto ele revivia mentalmente a cena da noite anterior, o telefone tocou. Era Helena atendendo ao chamado de Miriam com uma hesitação que dava para ouvir no timbre da voz. Ela aceitou a proposta, não por ambição, mas porque precisava do emprego, precisava de estabilidade. Eduardo, porém, recebeu a notícia como quem recebe um presente, esperando há anos sem saber. A chegada de Helena e Clara à cobertura, alguns dias depois, foi como abrir uma janela em um cômodo que ficou fechado por anos. A princípio, tudo parecia deslocado. Naquele ambiente tão silencioso e organizado, onde cada objeto tinha um lugar definido e a menor mudança parecia um distúrbio. Mas Clara, com sua energia natural, transformou o espaço sem pedir permissão. Deixou desenhos espalhados na mesa de centro, inventou nomes para os quadros de arte abstrata, enfileirou bonequinhos de papel ao lado de esculturas caríssimas, como se estivesse apresentando novos amigos. Eduardo observava tudo isso com uma mistura de encanto e medo, porque pela primeira vez, em muito tempo, havia vida pulsando ali dentro. Helena trabalhava de maneira cuidadosa, quase cerimoniosa,
como quem teme estar pisando em terreno proibido. Mas, ao mesmo tempo, ele via nos olhos dela pequenas fagulhas de alívio, como se aquele emprego representasse não só sustento, mas também uma pausa na batalha diária. Cada interação, por menor que fosse, um café compartilhado, um comentário sobre o clima, um agradecimento dito baixinho, criava entre eles uma ponte de humanidade que Eduardo não sabia mais construir. E era justamente por isso que ele se sentia tão vulnerável, porque tudo aquilo era real demais para ser ignorado. E foi também justamente nesse ponto que Dona Alda entrou na história como uma tempestade anunciada. Alda sempre fora a guardiã emocional de Eduardo desde o acidente, mas também a principal responsável por trancá-lo em uma redoma de cuidados que, embora bem intencionada, o sufocava. Quando ela apareceu na cobertura e encontrou Clara desenhando deitada no tapete, Helena organizando os quartos e Eduardo sorrindo de um jeito que ela não via há décadas, seu instinto imediato foi de alarme. Seus olhos analisaram tudo como um scanner de emergência. A criança solta demais, a mãe humilde demais, a proximidade rápida demais. Em poucos minutos, ela transformou o clima leve em uma tensão que dava para sentir na pele. Falou com Eduardo em tom baixo, mas firme, argumentando que aquilo era perigoso, que pessoas simples às vezes confundem gentileza com oportunidade, que ele estava vulnerável demais para correr riscos. Eduardo ouviu, mas algo dentro dele resistia, não com rebeldia, mas com a serenidade de quem finalmente encontrou algo que fazia sentido. Helena, mesmo sem escutar todas as palavras, percebeu o desconforto e tentou recolher Clara, como se quisesse proteger a filha de um impacto invisível. E Eduardo, ao ver isso, sentiu parte daquela antiga insegurança voltar, como um fantasma que ele achava ter afastado. A presença de Alda reacendeu nele a dúvida cruel de sempre. Será que alguém, algum dia, poderia realmente gostar dele sem esperar nada em troca? A tensão naquela sala parecia respirar por conta própria, como se o ar tivesse engrossado o suficiente para prender palavras antes que elas escapassem. Eduardo, que sempre se calava diante dos discursos protetores de Alda, sentiu dessa vez algo diferente. Talvez fosse a lembrança do riso de Clara, ou talvez a forma como Helena segurava a própria mão para não tremer. Ele percebeu que, se não falasse naquele momento, perderia algo que acabara de encontrar e que nem sabia que procurava. Então, com a voz ainda frágil, mas firme na intenção, disse a Alda que queria que as duas ficassem. Não por pena, não por caridade, mas porque, pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo. Alda não reagiu imediatamente. Ficou olhando para ele como se tentasse decifrar se aquele brilho nos olhos era genuíno ou apenas resultado de solidão acumulada. E foi aí que Clara, totalmente alheia ao conflito adulto, ergueu o desenho que fazia e correu até Eduardo, mostrando um rabisco em que 3 bonecos de palito, ele, Helena e ela mesma, estavam de mãos dadas. É a nossa família de mentira, disse com naturalidade. Aquelas palavras, ditas por quem nem sabia medir consequências, desarmaram cada muro que Eduardo ainda mantinha dentro de si. Alda, por sua vez, sentiu o impacto silencioso daquele gesto e, pela primeira vez, vacilou, porque não havia golpe, cálculo ou ameaça em uma criança que desenha o que sente. Foi então que o desfecho daquele dia se moldou de forma simples, mas decisiva. Helena, percebendo o clima carregado, tentou explicar que nunca teve intenção de ultrapassar limites, que só precisava do trabalho e que não queria causar confusão. Mas Eduardo interrompeu com uma honestidade que surpreendeu até a si mesmo. Disse que ela e Clara tinham trazido de volta algo que ele achava perdido, a sensação de pertencimento, a chance de construir algo que não estivesse baseado em protocolos sociais ou expectativas alheias.
Disse que não queria que elas fossem apenas funcionárias, mas parte da vida dele. E antes que Alda pudesse contestar, Clara subiu na cadeira de rodas e abraçou Eduardo pelo pescoço com a espontaneidade absoluta de quem ama sem pedir permissão. Foi naquele abraço torto, inesperado, quase cômico pela falta de equilíbrio, que Alda viu algo que anos de cuidados excessivos não tinham conseguido devolver ao sobrinho: paz. Ela respirou fundo, como quem desiste de lutar contra a maré, e finalmente disse, num sussurro derrotado, porém sincero, que talvez Eduardo precisasse mesmo daquilo, não de proteção absoluta, mas de vida real. E assim, ainda naquele mesmo dia que começou com formalidade e distância, 3 destinos silenciosamente se amarraram. Eduardo não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas sabia, com absoluta clareza, que algo tinha mudado de forma irreversível dentro dele. Os dias seguintes não foram um conto de fadas imediato, longe disso. Houve hesitações silenciosas, conversas interrompidas no meio, tentativas desajeitadas de entender qual era o lugar de cada um naquela nova dinâmica que nascia sem manual de instruções. Ainda assim, havia algo ali que escapava de qualquer lógica, um tipo de harmonia improvisada, como uma música tocada por quem nunca estudou teoria, mas sente o ritmo no peito. Clara corria pela cobertura como se sempre tivesse morado ali, espalhando vida nos cantos que antes pareciam intocados. Helena, ainda cautelosa, observava Eduardo com um misto de gratidão e medo, como se receasse que tudo aquilo fosse um sonho prestes a evaporar. E Alda, bem, Alda continuava rondando como uma guardiã desconfiada, mas agora havia uma expressão diferente em seu olhar, algo entre rendição e ternura contida. Ela começava a perceber que proteger Eduardo não era mais blindá-lo do mundo, era permitir que ele encontrasse um pedaço de alegria dentro dele mesmo, ainda que isso significasse dividir sua posição de figura central. Foi nesse ambiente imperfeito, cheio de arestas e possibilidades, que a relação entre eles começou a ganhar forma. Primeiro como convivência, depois como amizade, e então como algo maior, algo que ninguém ousava definir, mas que todos conseguiam sentir. A cada dia, Eduardo descobria que ser visto não doía. O que doía era ter passado tanto tempo acreditando que não merecia isso. O tempo passou sem pressa, mas com propósito. 1 ano depois daquele evento, Eduardo pediu Helena em casamento de um jeito tão simples que emocionaria até o coração mais cético. Num café da manhã comum, enquanto Clara derramava achocolatado na mesa e Alda reclamava da bagunça, ele disse que queria oficializar aquilo que já existia dentro deles há muito tempo. Não houve joia extravagante nem discurso ensaiado. Apenas uma sinceridade tão limpa que fez Helena chorar antes mesmo de responder. Clara, confusa, perguntou se isso significava que finalmente seriam uma família de verdade. E Eduardo, rindo com os olhos marejados, explicou que família é aquilo que a gente escolhe cuidar todos os dias. A adoção de Clara veio alguns meses depois, num cartório pequeno, onde a menina segurou o sobrenome novo como quem recebe um tesouro. E Alda, que antes temia perder o sobrinho para qualquer afeto externo, tornou-se a avó que Clara não sabia que precisava. A que briga pelo casaco, que inventa histórias antigas, que guarda balas no bolso para momentos de crise. Anos depois, já maduros, vivendo num lar que antes parecia impossível, Eduardo olhava para sua vida. Para Helena rindo na cozinha, para Clara agora adolescente pintando murais no corredor, para Alda reclamando da bagunça enquanto escondia um sorriso, e entendia algo que jamais compreendera nos salões luxuosos onde fora celebrado e ignorado. Ele descobriu que riqueza não tinha nada a ver com patrimônio, status ou prestígio. Tinha a ver com a capacidade de amar e ser amado sem máscaras, sem pena, sem distância. E assim,
Naquele lar construído por acaso, coragem e inocência, Eduardo finalmente percebeu. No que realmente importa, ele havia se tornado o homem mais rico do mundo.